tema de hoje é sobre o modelo Denver, modelo de intervenção precoce. Eu vou falar sobre esse livro aqui, tudo que tem sobre o modelo Denver. Se você já gostou desse tema, clique no gostei, se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Meu nome é Lívia, eu sou mãe de uma criança com autismo e essa foi a primeira intervenção que eu conheci, que foi o modelo Denver de intervenção precoce. E em casa nós começamos com essa intervenção quando meu filho tinha 2 anos. E aí eu vou contar tudo aqui pra vocês. Eu não vou falar aqui minha opinião, se eu gostei, se eu não gostei, eu vou falar tudo que tá escrito no livro. E o livro, tanto o livro quanto o modelo, ele foi criado pela Sally Rogers e a Geraldine Dawson. Ela e a sua equipe trabalham no Mind Institute. A Sally Rogers, ela é PhD, professora de psiquiatria, e ela trabalha com desenvolvimento infantil. E aí tem toda essa equipe por trás do projeto ali do modelo Denver, né? E eu vou falar para vocês agora como que o modelo Denver ele foi criado. Esse modelo ele foi feito para crianças bem pequenininhas, né? Desde os 12 meses, as crianças que já têm sinais de autismo já pode intervir e até 48 meses de idade. E aí, esse modelo ele se baseia na brincadeira, no jogo, no ensino naturalístico, né? Ele usa os princípios da ciência ABA e é o ensino dentro da casa, o ensino através do jogo, da brincadeira. Falando assim parece que é muito fácil, mas existem vários princípios para aplicar o modelo Denver e não é tão fácil quanto parece. A Sally Rogers, né, ela estuda sobre isso desde 1980 e uma das coisas assim que ela mais prestou atenção desde que ela começou a estudar o desenvolvimento infantil das crianças com autismo foi essa dificuldade de imitação, né? Na época não tinha tantos estudos e ela percebeu assim quanto que era difícil para elas imitarem, tanto que no modelo Denver tem várias estratégias de imitação e aí o quanto que isso prejudicava no aprendizado, porque muita coisa que a gente aprende é através da imitação. Muitas coisas, igual por exemplo, se eu for ensinar você a fazer sushi, o modo mais fácil de você aprender a fazer sushi é se eu for fazendo e você for me imitando, né? Do que falar um passo a passo, verbal. E assim como em tudo na vida e desde pequenininho a gente aprende por imitação. Outra coisa também que a Sally Rogers e outros cientistas estudaram foi em relação à atenção conjunta. E o que é a atenção conjunta? A atenção conjunta é quando a criança ela pega um objeto e aí ela olha assim para o objeto e ela olha para a mãe. Isso quer dizer que a atenção, que ela está compartilhando a atenção do objeto com a mãe. Ou às vezes aquele objeto está longe e ela aponta para mostrar para a mãe ou para alguém que ela quer compartilhar aquilo que ela acabou de descobrir. E tudo isso é muito relevante na troca social. Então, também é algo assim que tem muito no modelo Denver, é a atenção conjunta. Uma outra coisa também que ela percebeu foi em relação também ao prestar atenção. Como que os bebês, desde pequenininho, eles já nascem prestando atenção no rosto do adulto, né? Como que existe aquela troca, o reconhecimento das emoções. E esse interesse, esse querer, esse gostar de prestar atenção não ocorre tanto com as crianças com autismo. E por que é tão importante intervir com as crianças muito cedo? Então se fala em intervenção precoce, porque se vocês observarem esse gráfico, aqui mostra que a criança, né, aqui com 0 meses e até os 9 meses, a formação de sinapses é muito maior. Está estimulando a criança quando ela é pequenininha, o cérebro é capaz de formar conexões e a criança aprende muito mais. Muita coisa do modelo Denver
a Sally Rogers ela se embasou no PRT, que é o treino de resposta pivotal. O PRT ele foi publicado em 1980 por esse casal, Lynn Kogel e Robert Kogel. Muita coisa do PRT está no modelo Denver, que é seguir a liderança da criança, intercalar atividades que a criança já sabe com atividades que ela precisa aprender, a troca social, ensino naturalístico no ambiente da criança, na casa da criança, através de jogos e brincadeiras. Agora eu vou mostrar um vídeo porque a Lynn Kogel ela já esteve no programa da Super Nanny e ali ela atende uma criança com autismo com dificuldade ali de comunicar, muitas birras, e aí ela ensina a mãe da criança como se comunicar, como lidar com aquelas birras. Tristan was autistic. Deirdre called me on the phone, absolutely hysterical. It was very hard for us to come to grips with Tristan is autistic. He's a very difficult child to raise. We can swing later when we come outside. He lacks the communication to tell us, how he feels. So whenever he's screaming, I'm at a loss of what to do. You're not gonna die because you can't go outside. He's hyper, likes to jump on the bed, spin around in circles, wants to go outside all the time. Every now and then we'll forget to lock the van door and we'll catch him in the van. Tristan, what are you doing in here? We're just scared to death that he could get locked in there. I don't think you're supposed to be hanging out in the van. Now I'd like to show you our PRT intervention with him, focusing on first words. As you'll see in the clip, all of the components I discussed, child choice, maintenance task, task variation, natural reinforcers, and reinforcing attempts are shown in this clip. So here we are with the family. I'm working on Parent Ed. We do practice with feedback where we show the parents how to work with the children, and you'll see me working with the family working on first words. Make a massive change for this family is to develop Tristan's speech. So Dr. Cagle introduced the communication technique. Today we started with 3 steps for working on communication. The first one was finding something he likes, and something that he likes enough that he's going to try to talk for. Tristan loves the swing, so we use that to provide opportunities for him to say swing. Just push him a little bit and get him involved in the activity, and then stop the swing and say swing. Okay. Woo! This is the highlight of his day. Yeah, so let's stop him, and now try to prompt it. Swing. The second step is prompting him to talk, and the third is rewarding him for any attempt or any good word. Swing? Swing? Tristan, swing? You have to say the word 10 times before he'll even try to say it or attempt to say it, and he'll be upset, which that's going to be really hard for me as a mother because he's my baby. I want him not to swing too much without saying it so he doesn't say, oh, I'm sorry. Oh, gosh. Come here. Let's go in the house. Let's go play. We have to keep giving him opportunities and keep working at it. Tristan. Cookie. Cookie. Look. It'd be like you're betraying me, The important thing is that if he does get upset and is trying other things like crying, that they don't give it to him. I know, this is the hardest part. The first few words are the hardest. He's pretty upset. Here, look at me. You want to do everything to keep your kids happy, but, the only thing is he won't learn to talk that way. He's got to... Yeah. We've got to teach him the words to say and that this doesn't work anymore. Because we don't want him to be 21 doing that. No, definitely not. Deirdre did a great job. I felt like it was very difficult for her to see him cry. But he has to learn that if he cries, it's not a good way to communicate. Tickle, tickle, tickles. Tickle, tickle, tickles. Tickle. It's important that he learns that he's got to try to say the word in order to get the item that he wants. Tickle. Tickle. Tickle.
that's the first word I think that he said on command. So it was such an exciting moment. Tickle? I think he's laughing and saying it because he knows what he's gonna get. I started crying. I was like, oh my goodness. My son has it in him. And if he has it in him, I am all for bringing out his potential. Got a little frustrated at the beginning, but this, now he's going to get it slowly, slowly but surely. Deirdre put in a lot of effort, and if she continues to put in this hard work, in no time, Tristan's going to be speaking. And that was really, really exciting when he started talking. You could see we were just there 1 week, and we focused. He had never said a word in his life. That week that we were there, he said 20 different words, and some of the words he said lots of times over and over again. So you can see how, and I should mention also that nobody had ever worked with verbal communication with him. People had done a few signs and pictures, but he never really picked up on that. And you could see in 1 week, we got him to say 20 different words. So you could see this motivational components of PRT, how effective they can be, especially with communication, lots of other areas too, but communication really responds well to these motivational components. So that was just a really exciting week. He did so well. As diferenças, do modelo Denver para o PRT é que o modelo Denver está focado no desenvolvimento infantil. Então, tudo que acontece com 12 meses, 18 meses, 24 meses, até 5 anos de idade, tudo isso a Sally Rogers estudou para saber o que cada fase do desenvolvimento a criança faz. E aí agora vamos falar de plano de intervenção. E aí, como que funciona a aplicação desse modelo na prática? Então, para aplicar o modelo Denver, precisa ser certificado no ESDM, no Instituto Mind. Só que a Sally Rogers, ela destaca ali nos pré-requisitos, para aplicação do modelo Denver, é que a pessoa que foi treinada lá no Mind Institute, ela pode treinar outras pessoas para aplicarem o protocolo do modelo Denver. E aí, depois que essa pessoa foi treinada, supervisionada, e aí atingiu os critérios para implementação do protocolo do modelo Denver, ela pode escrever um plano de intervenção para a criança. Esse plano de intervenção, quem vai aplicar é uma AT, uma assistente terapêutica. Essa assistente terapêutica é ela que vai passar horas na casa da criança. O atendimento do modelo Denver é 1 para 1, não é em grupo. E aí esse atendimento ele vai ocorrer todos os dias da semana, 5 vezes na semana, por pelo menos 4 horas todos os dias, que dá 20 horas semanais. Muitas vezes a gente não consegue atingir tantas horas e é necessário ter muitas horas, porque normalmente uma criança com autismo ela tem vários atrasos de desenvolvimento, e para a gente recuperar esses atrasos, então precisa de muitas horas de intervenção. E aí a Sally Rogers, ela incentiva que os pais apliquem o modelo Denver. E aí por isso, aí ela escreveu um livro super didático, que é esse livro branquinho. Foi um livro que foi o primeiro livro que eu li sobre autismo, E aí eu comecei a entender e aí como intervir em casa. Além disso, no Mind Institute existe um treinamento. Então, a Sally Rogers, ela encoraja que os profissionais que usam o modelo Denver, que eles treinem os pais. Porque esse treinamento de pais que acontece lá no Mind Institute, ele funciona da seguinte forma. Então, 3 meses antes de começar a intervenção, os pais são treinados para interagir com seus filhos em casa. E aí, depois, a cada 15 dias,
a treinadora vai na casa dos pais para saber se eles têm alguma dúvida, o que foi fácil, o que foi difícil, e até para treinar esses pais para aplicarem para novas habilidades. Então eu vou mostrar aqui um vídeo. O primeiro vídeo vai ter uma senhora que ela tá brincando com o menininho, e aí a mãe está assistindo, porque ela tá assistindo para saber como se brinca com o filho dela. Say, here's one. Do you want one with a little ramp? Two. I didn't really appreciate it until I saw it in action, but I was completely exposed to all the play tools they use. Literally, instead of like a tutor relationship, tutor-client, they're going to be a skilled play peer. The power of play should not be denied from an autistic child. Nesse segundo vídeo, a mãe tá com um chapeuzinho, que é o mesmo chapeuzinho ali da criança. Ela está aprendendo como brincar com o filho dela. E aí tem a terapeuta que está fazendo todo esse treinamento para ela poder intervir em casa. Going parent training as well. Good job. Pull up your fishing rod. A green. A green what? Green fish. A green fish? Simon. Sometimes it feels a little forced. How did you land on that activity? Because he was gravitating towards it. No modelo Denver, a parceria dos pais é muito importante. Os pais têm que ser coterapeutas da intervenção. Nesse modelo são trabalhadas várias habilidades, né? Habilidades de motricidade fina, de comunicação receptiva, comunicação expressiva, habilidades de autocuidado. Então, todas essas habilidades são trabalhadas em conjunto com a redução dos sintomas do autismo. Antes de montar um plano de intervenção, o supervisor ele faz a linha de base. O que é a linha de base? É para saber o que a criança já sabe fazer e o que ela precisa aprender. Então, a partir daí, o supervisor ele monta o plano de intervenção. A habilidade dele de treinar, de orientar e de aplicar o programa. Ele tem que ficar supervisionando e saber se aquele AT está aplicando corretamente. E o AT, ele é uma peça-chave da intervenção. É ele que vai ficar o tempo todo com a criança. Aí, depois que ele fez a linha de base, é recomendado que pelo menos 2 habilidades dessas que estão aqui, que estão em déficit, sejam escolhidas. Também tem os critérios, né, de aplicação. Esse projeto de ensino individualizado, então ele é feito de acordo com as habilidades de cada criança que estão em déficit. Ele é feito da seguinte forma: ele tem um antecedente, ele tem os critérios de aprendizagem e ele tem a generalização. Ou seja, existe aqui um plano de curto prazo, de longo prazo. Ele funciona assim, por exemplo, se eu ofereço alguma coisa pro meu filho e que ele não gosta, ou que ele quer alguma coisa, qual é a forma que ele pede? Ele protesta da forma correta? Ou se ele deseja algum objeto, ele vai lá, ele começa a gritar porque ele não consegue. E tem o critério de domínio. Essa criança ela faz isso 3 vezes consecutivas durante um jogo. E aí o critério de generalização. Ela faz isso em 2 ou mais contextos diferentes, porque muitas vezes o que acontece é que a gente, enquanto pais, a gente fala assim: meu filho não faz isso, não faz aquilo, ele grita, né? Ele sempre dá birra. E aí a terapeuta vira para você e fala assim: nossa, lá ele não faz isso. Isso quer dizer que ele ainda não generalizou. Esse aqui é um plano de ensino do meu filho. Então vocês podem ver que tem ali a motricidade fina, aí tem também da comunicação receptiva, expressiva, e aí tem está tudo explicado. Como que o AT vai aplicar,
quais são os critérios de domínio e quais são as etapas que ele precisa percorrer, os níveis de ajuda até esse domínio se tornar independente. Uma outra coisa também que tem no modelo é a coleta de dados. É muito importante a coleta de dados, porque como são muitos níveis de habilidade, são muitos déficits, a gente precisa estar coletando, a gente precisa saber, a gente precisa registrar cada ensino que a gente faz. Então, a cada 15 minutos, né, a AT vai lá brincar, ela brinca, durante essa brincadeira, durante o jogo, ela vai trabalhando todos esses objetivos que estão escritos aí. Com o meu filho, né, a gente pegava esse plano de ensino e deixava colado na parede, porque é durante o jogo, é durante a brincadeira que você tem que implementar todos esses objetivos. E aí, a cada 15 minutos tem que parar ali a sessão e marcar o que a cliente fez, o que o paciente fez, se ele fez com suporte, se ele fez com ajuda física, se ele fez com uma ajuda parcial, se ele fez com uma ajuda total. Então, isso a gente precisa saber até para continuar o tratamento e até para trabalhar a generalização. Uma outra orientação que a gente recebe, né, quando a gente está falando de modelo Denver, é eliminar a concorrência. Então, quando esse modelo ele vai ser aplicado, a gente precisa arrumar todo o quarto da nossa criança. Não pode ser esse quarto lindo e maravilhoso, projetado por uma arquiteta, onde tem vários distratores. Não, tem que ser o mais limpo possível. E por quê? Porque a criança, ela precisa olhar para o nosso rosto. Quem precisa chamar a atenção é o nosso rosto. Então, assim, sempre a gente tem que ficar sob um holofote, tem que ficar uma luz sobre a gente para que a criança olhe só pra gente, que ela não se dispersa ali olhando para um adesivo, né, de cachorrinho ali que tem na parede. E agora eu vou mostrar para vocês algumas brincadeiras, né, que são trabalhadas no modelo Denver. Então, vou mostrar um vídeo sobre a troca de turnos, né? Que é a troca de turnos é quando acontece a vez de uma criança e depois é a vez do adulto. Então, existe essa troca. Por que isso é importante? Porque é importante na escola para ela aprender a esperar, é importante em uma conversa que você tem que esperar a outra pessoa falar. Então, esse jogo ele é muito importante durante a intervenção. Tá? Minha vez. Epa! Ó, minha vez. Pum! Sua vez. Opa! Estão voando? Estão voando? Igual uma abelha. É igual uma abelha. Com a mão. Eba! Agora é minha vez. Vou fazer uma outra estratégia também que a gente trabalhou muito durante a intervenção foi a variação da brincadeira. E por que a gente trabalha isso? A gente está trabalhando a flexibilidade, né? Aquele cérebro rígido, né, do autista que não quer mudar, não gosta de cor. Meu filho, por exemplo, ele não gostava de cores diferentes, né? Uma cor não podia encostar na outra. Então, toda essa rigidez a gente trabalha com a flexibilização através da variação da brincadeira. Então, eu vou mostrar aqui um vídeo, né, em que eu tô brincando ali com uma toalha, carregando os bonequinhos, né? E eu vi que meu filho tava um pouco desengajado. E aí a gente pega e tira ele, eu coloco ele em cima da toalha e já começo a fazer daquela toalha uma canoa. Deixar ela virar foi por causa do que não soube mar. Agora vamos quem? Só isso. Só isso? Então tá, então vem. Agora, vamos brincar de canoa agora. Agora eu me puxo. Isso, agora é você na canoa. Vem. A canoa virou, foi deixar ela virar, foi por causa do que não soube remar. As minhas lutas?
Assim ajuda. Muito bem, agora a vez é sua. Uma outra peça essencial, né, do modelo Denver, que todo mundo lembra do modelo Denver, são as rotinas sensórios sociais. Então, como o próprio nome diz, rotina. Isso aí tem que acontecer sempre. São brincadeiras como cosquinha, como cavalinho. Então, toda aquela rotina que trabalha com a sensação, que existe aquela troca, que a criança fica feliz e o adulto fica feliz também. Então, todas as vezes que eu brincava com meu filho, era muito, muito, muito legal. E a ideia é essa, né? Que a criança, ela não apenas ela goste de brincar, mas que ela queira brincar. Que vai chegar uma hora que a sua criança vai pedir para brincar com você. Bom, e é muito importante, durante essas brincadeiras, a gente trabalhar a comunicação. Então, assim, quando eu brincava com meu filho, eu sempre parava a brincadeira, eu fazia uma pausa quando a brincadeira estava muito legal. Então você faz ali uma cosquinha, de repente você para, você faz... Aí você espera ali a comunicação da criança. Essa comunicação, ela pode ser um olhar, ou ela pode ser uma risada, e aí você pede, você fala, quer mais? E aí a criança tem que fazer algum gesto. Ela fez algum gesto, algum ato comunicativo, aí você continua. Você continua fazendo a cosquinha. Então, sempre essas brincadeiras são muito legais, são muito divertidas. Uma outra coisa também que eu fiz muito, né? Era assim, entrar no mundo do meu filho. Então, assim, todas as vezes que eu comprava um brinquedo novo, né? Eu lembro que eu comprei um jogo da memória, falei, vou trabalhar memória, não sei o que, né? Porque tá lá, pareamento, tudo. Eu comprei um joguinho que ele gostava, mas ele não se interessava, né? Então, assim, o que ele queria com os jogos, sempre quando eu comprava um jogo novo, ele amava enfileirar. E aí a gente entra na brincadeira, a gente começa a enfileirar, a gente tem que entrar no mundo deles para entender o quanto que também é legal enfileirar, o quanto que vê as coisas certinhas, o quanto que dá um alívio, né? E aí a gente precisa também ensinar algo novo, mas entender o mundo deles. Tudo enfileiradinho, né? Meu filho tava brincando de caminhão. E aí a gente vai narrar a brincadeira, né? A gente não vai ali dar demandas, falar, olha, pega o caminhão, vamos fazer assim. Não, primeiro a gente vai entrar na brincadeira, a gente vai narrar o que ele está fazendo, a gente vai usar muita onomatopeia, a gente vai fazer muito, vai pra lá, não sei o quê. A gente vai sair do papel de professor e a gente vai entrar no papel de coleguinha. A gente vai... Gente, eu começo a falar aqui, eu começo a me empolgar, parece assim que é super fácil, que é só brincadeira, mas não. O modelo Denver, ele é bem difícil de ser aplicado, porque enquanto você está brincando, você tem que colocar todos os objetivos que estão no plano de ensino, e além disso, você tem que estar trabalhando áreas, né, que é para diminuir esses sintomas do autismo. Então, assim, a ideia é trabalhar mesmo essa motivação social, então a gente tem que fazer muito, muito caras e bocas, né, para chamar atenção para o nosso rosto, né, e o principal de tudo isso é de motivar que nossos filhos queiram esse relacionamento social, que eles queiram ficar com a gente, que eles queiram interagir cada vez mais com outras pessoas. Então o vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, né, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que tenham mais vídeos como esse.